Vocês já devem ter percebido que eu tô com uma dor aqui nessa região aqui, aí eu tô fazendo uma foto aqui por dentro, então não ficou engraçado, né? Desculpa. Galera, é o seguinte, agora a gente vai falar sobre ondas de choque, né? Eu achei que tinha alguma coisa a ver com raio que cai no mar e tudo mais, mas o palestrante me explicou que, na verdade, essa parada de ondas de choque é um equipamento que é tipo uma bazuca de ar que dá choque na pessoa, para explodir a dor e acabar com a celulite. Eu achei bem interessante, mas foi o que eu entendi. Vamos ver se é isso mesmo. Eu quero... vou falar o currículo do nosso próximo patrocinador. Ele é formado na primeira turma de fisioterapia da PUC de Goiás. É acadêmico de medicina, ou seja, sabe aquela rixa entre fisioterapeuta e medicina? Eu não sei como é que ele vai se resolver na hora que ele se formar em medicina, porque já é fisioterapeuta. Depois ele conta aqui também. Atualmente ele é diretor e fisioterapeuta do Instituto Goiano de Pilates e Reabilitação, membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que é a Abrafito, fundador do Grupo de Dor e de Pilates da Abrafito, fundador e ex-presidente da Associação das Empresas Prestadoras de Serviço em Fisioterapia do Estado de Goiás e possui especialidade profissional em fisioterapia traumato-ortopédica e em fisioterapia esportiva. E ele também tem esse equipamento aí, que é a bazuca de ar e choque. Eu quero que vocês façam muitos aplausos e muito barulho para o Dr. Robinson Emiliano José de Freitas. Cláudio, você não está aplaudindo, todo mundo aplaudindo. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Então, como fui apresentado, meu nome é Robson e a gente vai falar hoje sobre terapia por ondas de choque. Bem, primeiramente quero agradecer ao convite, nas pessoas da doutora Flávia e doutor Anderson, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar presente nessa cidade maravilhosa. Muito obrigado, de pessoas tão acolhedoras. Muito obrigado. Bem, declaro não haver conflito de interesse. Bem, a terapia por ondas de choque é um método, né, assim como ultrassom, TENS, FES e diversas outras, que está incluída dentro da eletrotermofototerapia, hoje conhecido como agentes eletrofísicos. A onda de choque, ela é uma onda de compressão de grande amplitude, que ela vai fazer com que haja as explosões, assim como as ondas produzidas por jatos supersônicos. Bem, essas ondas, ela é chamada de uma espécie de explosão controlada. Você tem um aparelho que ele emite uma compressão de ar comprimido, uma explosão de ar comprimido que passa por uma pistola, e com isso vai chegar até o tecido, realizando ali os seus efeitos desejados, ou, às vezes, quando não feito uma boa dosimetria, alguns efeitos colaterais. Bem, então, como eu disse, essa energia ela é criada por um ar comprimido, ela atravessa esse projétil, é modulada no transmissor, chegando assim ao tecido. Bem, tudo começou nos anos de 1970, quando se fazia a terapia por ondas de choque para a litotripsia, para aquela famosa quebra de pedra nos rins, e com isso observou-se que essas ondas ela também faziam efeito nos ossos, nos tecidos moles, e assim começou-se os estudos. Na década de 90, nos anos de 1990, isso tomou força, ganhou muita força e começou-se a ganhar mais aplicabilidade nas tendinites calcáreas, onde as principais aplicações. Os efeitos biológicos da terapia por ondas de choque, ela começa na alteração da permeabilidade da membrana celular. Com a alteração, ocorre a alteração da mitocôndria e vai haver o aumento da ATP, produzindo assim mais energia no local da aplicação.
O efeito anti-inflamatório, que existe por células anti-inflamatórias que são carreadas para o local da aplicação, e também pela neoangiogênese, onde vai haver anelangiogênese, ou seja, vai haver novas vascularizações, novos tecidos vasculares ali na região onde está sendo aplicado as ondas de choque. Fatores de crescimento, como eritropoetina, miostatinas, também são geradas, são produzidas com a aplicação das ondas. E com isso vai favorecer processos como tratamento de pseudoartrose, fazendo com que você faça o crescimento de novas células e com isso promovendo a remodelação tecidual. A mobilização, a migração e as diferenças de células primitivas está intimamente ligada aos fatores de crescimento e também a remoção de radicais livres e com isso havendo também o crescimento vascular. E dentro da ação das ondas de choque, a gente tem que pensar basicamente em 3 ações. A ação mecânica, onde vai haver, pela própria ação das ondas de choque, você vai promover a quebra dos fibroblastos através da cavitação. Assim como há, por exemplo, naquele mesmo princípio do ultrassom. Pegando o gancho, qual que seria a diferença básica entre o ultrassom e a terapia por ondas de choque? No ultrassom, você trabalha com altas frequências. Você tem ali o aparelho de 1 MHz e o aparelho de 3 MHz, ou seja, altas frequências. Na terapia por ondas de choque, você tem baixas frequências. Você trabalha com 15 Hz. Veja, no ultrassom, 1 MHz, 3 MHz. Aqui a gente está falando de 15 Hz, 20 Hz, 22 Hz. Então, aqui, você, pela ação, então, na ação mecânica, pela ação do próprio princípio da cavitação, quebra dos fibroblastos e a ação da onda no próprio tecido. Bem, a ação vascular, onde você tem, como eu falei, a neoangiogênese, onde você vai haver formação de novos vasos, você vai promover a recanalização, você pode promover a recanalização e você pode promover também a reorganização desses tecidos vasculares e um melhor aporte sanguíneo em determinadas estruturas que às vezes ou estavam com recebendo um menor aporte sanguíneo ou às vezes até mesmo nem recebendo um aporte sanguíneo ideal. E por fim, a outra ação, e não tão menos importante, a ação analgésica por inibição da substância P, que é um neurotransmissor que vai fazer com que haja uma inibição dos nossos receptores e com isso reduzindo o grau de dor. Os efeitos colaterais adversos, a gente tem a dor, que por ser uma onda de alto impacto, de alta energia, ela vai provocar dor, mas a gente essas doses, vai provocar dor, principalmente quando a gente tem a intensidade de dor, na utilização de doses de média e alta energia. O aparelho, dentro dos parâmetros que a gente faz o manuseio, faz a dose, é na pressão. E quando você faz uma dose de média e energia, é aquela dose de 0,28 a 0,6 milijoules por milímetro quadrado. Então, quando você usa nessa faixa ou acima de 0,6, você está usando média e alta energia. Abaixo de 0,28, você está usando baixa energia. Bem, então as irritações de pele vai ficar ali muito avermelhado e pode gerar parestesia. No entanto, esses efeitos em tese, em geral, eles são transitórios. Você interrompe ali, os sintomas podem até persistir por algum tempo, mas logo eles já desaparecem. Bem, quais são as vantagens? Primeiro, é um tratamento não invasivo. Você não invade o tecido, você não invade o organismo para fazer esse tratamento. O tratamento ele é ambulatorial, ou seja, ele faz no consultório. O paciente vai lá e faz no consultório. Outra vantagem é que não necessita de anestesia, o baixo risco e também sem cicatrizes, não deixa cicatrizes. E o baixo custo quando comparado à cirurgia, tanto falando de custos direto e indireto.
As indicações mais comuns são tendinopatias com e sem calcificações. Vejam que tudo começou com as tendinites calcárias. Tudo começou, principalmente tendinite do supraespinhoso calcificada. Depois a síndrome de tibial anterior, aquilioidinha, faceite plantar, esporão de calcânio, entesopatias, alterações musculares, entorse, distensão, espasmo, metatarsalgia, pseudoartrose, como a gente já comentou, reparo tecidual, também para feridas abertas, como o professor Marcos falou na palestra um pouco mais no início do dia. Mas a gente ainda carece de um pouco mais de estudo, de literatura, para falar como que a gente vai proceder com relação às feridas. Fibrose é uma indicação clássica também. Os trigger points, tanto superficiais quanto mais profundos, e o tratamento de uma certa forma em geral, tratamento da dor. Bem, a celulite, a gente tem alguns trabalhos já falando da terapia por choque no tratamento das celulites, e o pessoal da estética começa agora a tomar, o pessoal da dermatofuncional começa a ganhar força e adquirindo os aparelhos e começando a aplicar, e às vezes fazendo até consórcio de aparelhos, ou seja, reúne um grupo lá de 10 pessoas, sei lá, 5 pessoas, adquire um aparelho e eles vão fazendo a rotatividade por horários, cada um utilizando um horário para haver uma melhor relação custo-benefício e fazer o tratamento da celulite. Bem, os cuidados, as precauções e as contraindicações que a gente tem que ter com relação às endopróteses. Ainda não há estudos com relação às endopróteses, principalmente aquelas próteses que são cimentadas, por correr risco de soltar as próteses pela alta pressão que há, o alto impacto. Nas regiões de epífise ósseas, a gente não tem estudo também que esclarece, então é melhor não utilizar por risco de fechamento das epífises ósseas, então é melhor que a gente não utilize. E também nos hemofílicos ou com terapias anticoagulantes também não se aconselha, por risco de sangramentos internos. Útero gravídico, tecido pulmonar, na região de útero gravídico, região pulmonar, tecido pulmonar, região torácica, região com estentes cardíacos, tumores malignos, são indicações que a gente deve rever e ser bem aplicada. Bem, os cuidados que a gente tem que ter. Esse paciente é um paciente meu, um paciente que chegou, ele era paciente por outras situações, e um dia ele conversando com a colega, lá num outro momento, a colega falou, ele falou que tinha uma dor no pé, e que gostaria, e que iria falar comigo. Aí a colega fisioterapeuta, que inclusive trabalha comigo, falou, não, fala com o Robson, às vezes ele aplica pode ser uma faceite plantar, e isso aí pode ser, às vezes, tratado com uma técnica que o Robson realiza, que é a terapia por ondas de choque. Beleza, eu falei, não, ótimo, vem cá, seu fulano, 92 anos, e eu falei para ele assim, não, vamos aqui, vamos avaliar. Bem, na minha avaliação, eu peguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos buscar um médico e vamos verificar isso aí. Ele foi em 1, foi em 2, foi em 3, foi em 4, só o 11º aceitou fazer uma biópsia. Quando ele fez a biópsia, resultado, melanoma maligno ulcerado infiltrativo. Ainda bem que eu não fiz, porque olha lá, depois do procedimento, depois da biópsia, ele teve que ser submetido a uma cirurgia, era um melanoma que estava bem infiltrado e que poderia gerar um desconforto ético, se acaso eu tivesse realizado o procedimento. Bem, isso a mensagem, essa é a aplicação do aparelho, tá? Esse é o aparelho, ao fundo tem um aparelho em cima de uma mesa, tem uns aparelhos que são grandes, mas aqui lá é só um console, na verdade o aparelho é pequeno, e você aplica fazendo a utilização com o gel de ultrassom, para que haja melhor contato ali. Então esse é o aparelho, ele faz um barulho bem mais alto do que esse que a gente está ouvindo, porque o som da gravação não ficou legal. Mas é isso, e a aplicação local, vejam, bem tranquilo de realizar. Bem, esse é um caso clínico, uma paciente de 65 anos, portadora de Parkinson, osteoartrite, poliartrose, em tratamento medicamentoso para as disfunções, fazia fisioterapia, RPG, pilates, acupuntura, uma paciente super mega power ativa, muito ativa.
Então, ela chegou para a gente com a escala verbal de 8, uma limitação acentuada da amplitude de movimento dos joelhos direito e esquerdo e todos os tornozelos também direito e esquerdo, e os joelhos bem genoválgos, os dois joelhos bilateralmente. Aqui a incidência radiológica dela, vejam aqui que a gente tem aqui uma artrose acentuada, uma osteoartrite, já uma espícula óssea na região de reto calcâneo. Nessa incidência a gente dá para ver o tanto está acentuada a osteoartrite dela. Aqui já uma patela bem lateralizada, aqui já mais lateralizada ainda, chega a passar a borda lateral do fêmur aqui, já uma redução da altura interarticular. Temos também aqui, dá para verificar o quanto já está havendo contato, espículas ósseas na borda superior da patela. Bem, enfim, o que eu estou querendo dizer? Que a escala verbal dela é de 8, após 3 sessões, realizando uma vez por semana, o grau de dor dela, a escala verbal numérica reduziu de 8 para 3, e ela já conseguiu realizar com mais facilidade as sessões de fisioterapia, os exercícios dela com mais facilidade. Não se interrompe as outras atividades para se fazer a terapia por ondas de choque. Já vi isso e isso eu não concordo, e é uma falha. E a literatura não traz isso, não fala que tem que interromper as sessões para que realize a terapia por ondas de choque. Bem, há evidência científica, né, são vários os artigos, a literatura é bem vasta, nos resguardando com relação ao uso. Esse é um trabalho que faz o uso, comparando a terapia por ondas de choque focal e radial. Nós temos 2 tipos de aplicadores, uma é a focal, que é utilizada nas litotripsias, e também pode ser utilizada no sistema músculo-esquelético, e também e a radial, que deve ser aplicada somente na músculo-esquelética. Esse trabalho mostra a eficácia na fasciite plantar, mostra também que há redução da dor, e veja só que que ele fala, os pacientes preferiram o uso da terapia por ondas de choque radial, tanto por questão de preço, quanto por ser mais efetiva, e também por uma questão de dor. A focal, os pacientes queixam muito de dor quando vai fazer na focal. Quem geralmente usa muito a focal são os médicos, que eles, muitas vezes, por questão de escolha mesmo, eles acabam utilizando a focal. Bem, com relação a regulamentação, nós temos o Acórdão 65, onde foi feito onde foi realizado um parecer técnico, onde eu tive a oportunidade, o Nivaldo Parisotto e o Jefferson de Paula, de escrever esse parecer técnico. Tive a oportunidade de aprender bastante com o professor Nivaldo, e aí, com isso resultou num acórdão do COFITO, onde nos resguarda com relação à utilização do aparelho por terapia por choque e a aplicação da técnica. Bem, quase acabando já, eu quero deixar de mensagem para a gente nunca esquecer de realizar uma boa anamnese, um bom exame físico. Vejam que é um equipamento que produz alta energia, você não quer machucar o paciente, você não quer gerar dor nele, pelo contrário, você quer provocar o conforto, a analgesia. Bem, então não esqueçam de fazer uma boa avaliação da dor, uma boa inspeção, uma boa palpação, e não esquecer de fazer um bom exame físico, e nunca esqueça de realizar os testes de sensibilidade, que muitas vezes a gente às vezes esquece um pouquinho de fazer essa parte. Outro ponto que eu quero entrar é deixar uma mensagem da seguinte forma: como o colega falou no início, a gente está trilhando esse caminho da medicina, e é algo tão assim melindroso, mas eu quero deixar assim eu sou fisioterapeuta de formação, atuo, milito, sou apaixonado pela fisioterapia. É algo assim que é aquela máxima, a primeira paixão a gente nunca esquece. Eu sou um apaixonado pela fisioterapia. E eu fico muito triste nos campos de estágio, quando eu chego num determinado hospital, que eu vejo o fisioterapeuta às vezes assim, sabe, desanimado, ou com tanta coisa bonita, com tanta coisa boa para a gente fazer. E os médicos nos respeitam de uma maneira muito bonita. Vocês não imaginam o quanto os médicos respeitam a gente. Assim como respeitam a gente. Assim como em qualquer categoria, nós temos aqueles profissionais que são realmente muito desrespeitosos.
mas de uma certa forma, de uma forma muito em geral, os médicos nos respeitam. Deixo para vocês uma mensagem da seguinte forma: se posicionem. Se algum dia algum médico ou qualquer outra profissional falar para vocês que não concorda com determinadas situações, se posicionem. Não deixe, porque a nossa profissão é maravilhosa. Não vamos entregar terapia por choque, assim como o laser, assim como o TENS, assim como fez. Não vamos entregar de mão beijada. Não é só para os médicos, não. Mas nem para odontólogo, nem para biomédico, nem para ninguém. Nem para ninguém. Porque isso é nosso. Só nós temos a disciplina de eletrotermofototerapia na nossa grade curricular. Só nós temos o conhecimento. Só nós podemos nos posicionar e falar: isso é nosso, não é de vocês. A gente não realiza a técnica de vocês, vocês não realizam a nossa, mas nós trabalhamos em equipe. O que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigado. Ô, doutor, é muito legal essa disposição a ajudar. Então, assim, todo mundo que quiser falar com ele, pode fazer uma fila aqui depois, na hora do almoço. Não, mas é isso. Às vezes a gente não percebe, mas compartilhando informação, a gente acaba aprendendo ainda mais, né? Muito obrigado, doutor.